Olá, Carlos. Olá, Edi. Bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar alguma coisa com esse povo maravilhoso. É Obrigado um, pelo convite. é um podcast, né, Carlos? Não é numa mesa física, mas é virtual, que não deixa de ser, né? Nós estamos aí na sequência desse projeto que é comentando sobre As 12 Semanas para Mudar uma Vida, este livro maravilhoso do Augusto Cury. Estivemos, estivemos com a Helenice no capítulo 1 e agora no capítulo 2 com o Carlos. Então, gostaria, Carlos, que tu te apresentasse, porque você está bem distante de mim, está lá em Salvador, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Isso é fantástico, né? A Helenice esteve comigo e ela estava lá do outro lado também, né? Então, a distância não é problema para nós. Então, É, vamos lá? Tu vamos possa sim. te Sou o Carlos. apresentar aí? E eu e Edi, nós nos conhecemos através de um curso para escritores, né? Escritor 10X. E estamos aí durante essa jornada da vida fazendo vários momentos. Basicamente, eu estudo comportamento humano, faço especialização em PNL, terapia gestáltica e neurociência. Já trabalho com pessoas já há mais de 20 anos e tenho a satisfação de compartilhar esses momentos com a Edi aqui. Muito bom. Então, a gente vai estar agregando aqui esse conteúdo, né? Porque é um conteúdo maravilhoso e sabemos que às vezes a leitura ela pode ser um pouco enfadonha, um pouco cansativa, mas o comentário ele é muito interessante porque ele traz um entendimento melhor, né? E as pessoas que talvez não tenham acesso ao livro podem ouvir aqui o nosso comentário, mas não fiquem só nisso, respondam aos questionários. No decorrer aí você vai ver que nós colocamos o link de um grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e participar ali com o grupo, interagir e solicitar um resumo aqui do livro e solicitar também o questionário, porque não adianta só ouvir e não fazer nada, precisa se mover. Pode também entrar no nosso Instagram, que vai estar nos comentários aí. O meu Instagram, vai estar o Instagram do Carlos, Verdade. que você pode entrar lá, seguir o Carlos e ver o que mais ele tem trazido dentro do Instagram dele. E você pode solicitar para a gente, então, o questionário deste capítulo 2. E a gente vai estar te enviando em formato PDF. Bom, Carlos, este capítulo ele trata sobre contemplar o belo. Já contemplou o belo hoje, Carlos? Então, já assim, eu tenho esse hábito. Eu sou um rapaz do interior. Desde a minha infância, a gente vai se acostumando com coisas que, dentro do ambiente urbano, são pouco comuns, né? Os animais, a natureza, para nós isso tem um contato mais direto. E quando você vem para a cidade grande, para a capital, você perde um pouco do contato com a natureza. Então, nos mínimos detalhes, você vai buscando suas raízes ali, né? O contemplativo. Exato. É você dar valor às pequenas coisas, né? Ver beleza na criação, ver beleza naquilo que Deus fez. E isso traz uma leveza para a gente. Então, a gente vai estar abordando isso dentro deste capítulo, porque Augusto Cury ele traz isso com muita propriedade, até porque o perfil da escrita dos livros dele é dessa forma assim mais leve, né? Então eu só vou fazer uma leitura bem rápida desses 12 pontos que ele traz na introdução desse capítulo e depois a gente segue então no comentário desse conteúdo. Então ele diz assim: 1. Educar a emoção para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos.
Só isso aqui já está maravilhoso. Dá para falar o dia inteiro sobre isso, né? Com certeza. Mas não temos tempo para isso. 2. Fazer de cada momento uma vivência mágica. 3. Educar a sensibilidade para entender que as gotas de chuva irrigam as flores e as gotas de lágrimas irrigam a existência. Desvendar as coisas lindas, singelas e ocultas que nos rodeiam. Esse é o 4. O 5. Descobrir o sabor da água, a brisa no rosto, o aroma das flores, o balançar das folhas sobre a orquestra do vento. Chega a ser poético, né? Totalmente. O 6. Enxergar o que as imagens não revelam e perceber o que os sons não trazem. O 7. Ver com os olhos do coração. 8. Aprender a ser rico sem ter grande soma de dinheiro. Ser alegre mesmo sem grandes motivos. 9. Viver suavemente ainda que sobrecarregado com responsabilidades. O 10. Ter um romance com a vida. Fazer poesia com a vida sem escrever palavras. 11. Abraçar as crianças, admirar as pessoas da terceira idade, ter agradáveis conversas com amigos. E o 12. Ler um bom livro, viajar por suas páginas, liberar a criatividade, ouvir uma boa música, penetrar nos traços de uma pintura, de uma arquitetura, navegar pelas águas da emoção. Gente, que maravilhoso isso! Eu que sou apaixonada por arte, eu cultivo muito isso aqui, me identifico demais. E a tua região aí também é bastante voltada para isso, né, Carlos? Sim, além disso, eu cresci num ambiente com a arte se manifestando. Meu pai é pintor e escultor, então desde a minha infância eu tive a oportunidade de ver um artista trabalhando, criando as coisas. Isso é maravilhoso. A contemplação daquilo que você às vezes acha que não é possível acontecer, ou as cores da natureza, eu fico muito impressionado com isso. Os animais, as flores, pássaros então, nossa, tem uma variedade tão imensa de aves que você acha que já viu de tudo, de repente, de vez em quando eu mando para meus irmãos, que eles moram no interior ainda, né? De vez em quando eu mando para eles assim algum animal exótico, alguma ave exótica, e nessa observação dos detalhes da vida, você vai se conectando com você. E você sabe que eu tenho um quadro que eu fiz uma pintura à mão livre e é um quadro assim abstrato, né? Uhum. E todas as pessoas que olham para ele, cada um tem uma definição. E aí me perguntam, o que é isso aqui? É o que você vê. Exato. Por isso que eu falei, você se conecta consigo, né? A natureza, a arte Exato. faz isso com você. É o que você vê. Então, isso é contemplar o belo. É olhar para algo, para alguma coisa e ver beleza naquilo. Por mais simples que seja, e aproveitar o teu momento. Porque o amanhã você não sabe. Que é isso que ele traz, né? É você viver o teu dia, viver a tua vida e aproveitar a beleza que ele está trazendo. Porque às vezes a pessoa está amargurada no seu espírito e deixa de contemplar o que está diante dela, não vive o seu momento, aquilo passa, não volta e você não aproveitou. E ainda te estressou.
Teve algo que ele comentou ali, que se não me engano é o item 9. Ele fala sobre viver suavemente, mesmo você sendo sobrecarregado de responsabilidades. No mundo de hoje, onde tudo é acelerado, e a gente pode pontuar algumas coisas, eu gosto muito de usar o nosso dia a dia. Eu vejo o WhatsApp como um termômetro social. Antigamente, você ligava do telefone fixo, tinha que esperar a pessoa sair do quarto, da cozinha, da copa, e ir para a sala atender a ligação. Hoje, você envia uma mensagem, se a pessoa já recebeu, você fica irritado se ela não responde nos mesmos segundos que recebeu. Você ainda tem a opção ali de não mostrar que viu, né? Mas você sabe que viu. Você sabe. Porque tá todo mundo ligado. Essa ansiedade, né, que foi sendo alastrada como uma doença do século, né? Nós precisamos muito desse contemplativo, de desacelerar o nosso pensamento para observar a vida. É muito importante. Isso é tão importante, inclusive, para a nossa conexão com Deus, né? Porque no momento que você não contempla a beleza que vem de Deus para o teu espírito, você não consegue ter aquele momento de entrega, de relaxamento. Nesse capítulo, ele cita um exemplo do próprio Jesus caminhando com a multidão. De repente, Jesus começa a observar uma flor. Exato. E chama todo mundo assim, pessoal, olha só como essa flor é linda. É a leveza, né? Então, na natureza, há a manifestação de Deus, né? E ali, uma das coisas que eu gosto muito, principalmente quando eu estou assim, acarretado de coisas na minha mente, no meu coração, eu vou para a praia. Eu vou à praia, sento ali, começo a contemplar o mar, e a maresia vai fazendo um bem tão grande que vai diluindo todo aquele peso, sabe? Aquele barulho emocional ali, faz muito bem. Então, você tem o mar, né? Quem não tem o mar, acha o seu mar. Acha o seu oceano aí, né? Acha o seu oceano e vai relaxar. É isso aí. Tu sabes que a psicologia, ela trata muito sobre o comportamento, né? Então, o nosso ambiente, ele transforma o nosso comportamento. Sim. Então, se você estiver num ambiente onde está afetando o teu estado de espírito, o teu comportamento, mude o ambiente. Saia da tensão. Aí alguém pode perguntar assim, tá, mas e daí? Eu moro com uma família que é turbulenta. Eu vou abandonar minha família? Não. Aí entra a questão de você saber gerenciar os teus pensamentos. Perfeito. Então é tudo uma questão de gestão. É a forma como você vê, a forma como você olha para isso, e você vai permitir que esse ambiente afete positivamente ou negativamente o teu comportamento. Parece complexo, né? Mas não é. É uma questão de entendimento. Se fôssemos fazer um resumo de todos os 12 itens que ele colocou, é justamente tudo que você falou aí. A sua visão, a forma como você processa tudo aquilo que te acontece, vai determinar o seu ânimo e como você vai reagir àquilo. Exatamente. E a gente vai ver um pouquinho disso agora, então, na sequência do que a gente vai discutir aqui. E a gente vai ver exatamente esse resumo que eu fiz agora, né? Então, a primeira parte aqui, o primeiro tópico, ele fala sobre a arte de contemplar o belo. A arte de contemplação do belo está morrendo. Então, pelo formato da nossa sociedade, pelo formato da evolução das coisas e a correria, a falta de atenção em si mesmo, né? E uma coisa interessante que ele fala aqui no início,
sobre a coisa do tudo pronto, do rápido, Fast food né? emocional. Isso. Então, a gente vive isso, a gente vê isso, existe inclusive uma preocupação em relação ao futuro da sociedade pelo formato que as crianças estão sendo criadas, né? E você que também tem acesso a um grupo aí de crianças e adolescentes, eu creio que tu percebe claramente isso acontecendo. Opa. Antigamente, é, tu dava um brinquedo para uma criança e ela curtia aquele brinquedo. E é isso que ele fala aqui também. Ela curtia aquele brinquedo, aproveitava, ela contemplava a beleza daquilo, ela fazia um monte de coisa em torno daquele brinquedo. Hoje, ganhou um, já passou um dia, joga num canto, amanhã quer outro, já não é mais novidade. Ou então nem curte o brinquedo, é tudo no celular. É. Então, essa é a rapidez das coisas. Citando Que isso como exemplo, Edi, sabe? O que você está falando. Os papais e as mamães que estão assistindo esse vídeo aqui, como educador, eu tenho uma creche escola, já há 20 anos que a gente faz educação infantil numa comunidade carente aqui de Salvador, crianças de 1 a 5 anos. Eu posso dizer a você, a nossa geração foi desenvolvida com um contato, absorvendo o ambiente, processando ele e usando da criatividade. O que um aparelho eletrônico faz? Rouba tudo isso porque ele já te dá tudo pronto. As uhum, crianças hoje não sabem usar as mãos, uma tampinha de garrafa, uma sandália. Uma sandália é só uma sandália. Uma tampinha de garrafa é só uma tampinha. Na nossa época, não. Uma sandália é uma nave espacial. Uma tampinha de garrafa era um carro. é, Tudo se transformava na nossa imaginação. tudo E se a transformava. criatividade vai perdendo o poder de processar. E tudo isso afeta você emocionalmente. Porque a imaginação, a criatividade faz parte do seu processo emocional, do seu equilíbrio. E isso interfere diretamente na questão de não contemplar o belo. Exatamente. Você não enxerga a beleza. Isso, porque você não desenvolveu a tua criatividade, então tu olha para uma coisa, tu não é criativo, tu não consegue ver beleza naquilo. E ele traz aqui um fato que ele, inclusive, ele diz para uma das filhas que estava com ele, e ele traz ali um exemplo do muro rachado, de uma rachadura em Sim? um muro, né? Como ver beleza na rachadura Mas de um muro. como? Como que eu vou ver beleza? Mas olhe, através disso, Ele quem começa a trazer construiu a todo aquele história. ambiente de quem fez o muro, né? É, E todo o processo, como ele chegou a ser rachado naquele momento. É a nossa história. Uma pessoa não é só uma pessoa. exato. E isso, Carlos, me remete agora a uma questão muito importante, que é a valorização ao ser humano. Essa falta de contemplação ao belo faz com que as pessoas não valorizem o ser humano. Não valorize aquela senhorinha, aquele senhorzinho que talvez precise de uma ajuda, de alguma coisa, de olhar ali e ver uma beleza, que existe uma história que foi construída, uma vida está ali. Existe riqueza ali. E daí não contempla isso, não traz valor. Um fato contundente é que a geração atual ela não consegue se conectar com os idosos. Justamente porque foi dada uma importância tão grande aos periféricos, aos hardwares e aos softwares, que o ser humano se tornou robotizado. Se você não está conectado com os processos que hoje colocam a pessoa no mercado de trabalho, que hoje colocam você num ambiente tecnológico, parece que você não existe mais. Isso não é verdade. As coisas são mais aceleradas em tudo isso. E hoje, justamente por causa do ambiente tecnológico, já se vê muitas doenças, inclusive com as crianças, e eu estou falando crianças de 1 a 5 anos, Exatamente. desenvolvendo questões emocionais, dificuldades e problemas psicossomáticos por conta dessa exposição tão grande. E aí vai uma advertência: se conecte com o momento, saia um pouco do digital,
vá em ambientes, se conecte com pessoas, observe que as pessoas que têm história, os idosos, eles têm um ambiente maravilhoso, uma riqueza gigantesca para você ouvir e aprender. Exato. E ainda dentro desse tópico aqui, me vem de comentar a respeito do que a gente está fazendo aqui agora. A gente está com um livro e decidimos de comentar sobre ele. Poderia simplesmente colocar aqui uma gravação e deixar. Como tem várias já na internet. Verdade. Né? E isso, por exemplo, falando ainda das crianças, porque se tu não cuidar nessa fase, que tipo de adulto você vai ter, né? Como a gente comentou antes. Então, é muito prático para os pais pegar um celular, largar na mão do filho, assista o videozinho, a historinha aqui, ó. Eu vou fazer outra coisa. Agora, imagina essa criança que não está fazendo isso e o pai ou a mãe está sentando com ele contando a sua história. Contando a história, como a gente está fazendo aqui, comentando esse livro. Essa criança, com certeza, a imaginação dela vai ser outra do que ouvir aquela história mecanicamente. Isso vai trazer um desenvolvimento. E esse assunto é muito profundo, porque eu me recordo de uma das aulas de neurociência, onde a professora ela fala sobre as faixas etárias aonde estão os neurônios em desenvolvimento e existem os períodos de aprendizagem. Uhum. E aí, se passa esse período, pode ter uma influência muito significativa no futuro. Ela pode até aprender algumas coisas, mas com muita dificuldade, e outras também nem vai aprender. Pode até conseguir aprender, mas com uma certa dificuldade, e dependendo do grau, talvez nem consiga aprender. Isso é o que diz a neurociência, né? Por estudos científicos comprovados. Então, isso interfere diretamente nesta questão de contemplar o belo. Porque se você não se desenvolveu a ter esta visão, você vai ser uma pessoa fria. Vamos falar assim. Aquela pessoa que não tem emoção de nada, não tem sensibilidade com as pessoas mesmo, com ela própria. É aquela pessoa seca. Aquela pessoa que não tem emoção. Né? É aquela pessoa mecanizada, né? Acho que a expressão aqui, talvez robotizada, como você falou antes. Robotizada. Ela vem de uma geração onde tudo era rápido, era mecânico, não desenvolveu a sua criatividade. Pode até ter desenvolvido coisas do tipo assim, ó, da própria tecnologia, né? Que leva assim a ter um aceleramento na questão de conhecimento, mas não naquilo que é natural de construir algo que não está ali escrito na internet, que é um desenvolvimento pessoal. E isso a gente vê não só nas crianças, a gente vê no adulto, o adulto se transformando a isso. O adulto, e vamos falar aqui de empreendedores, inclusive, que entram numa fase como essa e entram neste mundo digital e esquecem de quem são. E já não contemplam mais o belo. E logo as suas emoções estão afetadas. E aí já não sabem mais gerenciar os seus pensamentos e se permitem viver uma vida robotizada, amargurados, não veem mais beleza em nada e adoecem. Olha que incrível isso. Sim, porque se você não cultiva desde cedo o hábito de se conectar às pessoas e à vida, você vai levar isso para a fase da adolescência e juventude e vai fazer uma jornada ali. Você se conecta. Tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com o que está dentro. Talvez a pessoa que esteja assistindo esse vídeo esteja focada agora na sua carreira, para fazer um concurso, ou empreender e ganhar o dinheiro que é lícito e é importante e faz parte de todo esse processo.
E a gente não está condenando nada disso, pelo contrário. Não, É o seguinte, olha, você vai ter uma capacidade muito maior se você conseguir cuidar do que está dentro de você. Então, obviamente. uma das coisas importantes sobre isso é de assim, ó, se você for analisar a vida dos grandes empreendedores, as pessoas de maior sucesso, a firmeza emocional, a capacidade de resiliência é uma necessidade sine qua non. Não tem como fugir disso. Se você não tem resiliência, e é um fator emocional isso. Se Uhum. você não tem a criatividade desenvolvida, se você não se conecta com a vida, meu Deus, um dos processos, por exemplo, para você Dura desenvolver pouco, inclusive. se um dos processos utilizados, sabe o que é? O ócio criativo. Para tudo, vai para um ambiente completamente diferente para conectar sua mente com o novo e faz um esporte, bate um papo com alguém. Grandes negócios, grandes empreendedores, pessoas de sucesso na vida, dão isso como uma fórmula de sucesso. Exatamente. É aquilo assim de vai relaxar e vai vir a Exatamente. criatividade. Exatamente. Exatamente. Eu A necessidade. estou vivendo algo parecido, estou na escrita do meu livro e algumas vezes eu tive que parar e deixar tudo, vou fazer outra coisa, desfocar e voltar com algo novo. Sim. Então, isso é ser resiliente, né? E falando sobre isso, Carlos, o próximo tópico aqui fala sobre a matemática da emoção e o fenômeno da psicoadaptação, Uhum. que vem bem de encontro a este assunto. Que se a pessoa não souber ser resiliente ao seu ambiente, aos fatos que estão acontecendo, não sobrevive saudavelmente. Então, a psicoadaptação aqui fala assim: o fenômeno da psicoadaptação é tão importante que está estreitamente ligado a todas as vertentes da emoção. Vou dar dois exemplos para você práticos que eu lido, né? As pessoas da área da saúde, um médico que está salvando vidas e um policial que está não só colocando a sua vida em risco, mas pode tirar a vida de alguém. Os dois em situações extremas. Os dois como servidores, né, da Uhum. população, vamos falar assim. Então, as duas situações eles são expostos a coisas extremas. E por conta de situações extremas, eles vão perdendo um pouco da sensibilidade e empatia com o próximo. E isso é um processo. O Uhum. médico tem que lidar com incisão. Sabe o que é abrir uma pessoa? Pelo amor de Deus, eu Sim. não teria condição de fazer isso. Eu Ver até aceito pessoas fazer, mas eu morrendo na fazer em sua alguém, mão, né? o policial, não vou citar casos específicos, mas posso dizer, por uma pessoa que está convivendo dentro do ambiente militar, meus familiares, meu pai foi um delegado de polícia, enfim, estão completamente expostos a maldades durante toda a sua rotina. Maldades com crianças a idosos, de todas as idades. E você vai sendo exposto a isso, e para suportar, a sua mente vai desconectando aquilo que causa dor para você, para então se adaptar a esse ambiente. O É, risco é quando nós fazemos isso socialmente, ou seja, vamos falar algo que até recomendar um filme que está passando aí. As mulheres que estão passando, por exemplo, por abuso emocional dentro de um relacionamento. Infelizmente, muitas fazem isso, adaptação. Elas vão se permitindo passar por vários processos de violência emocional e até chegar ao ponto de violência física para suportar aquilo. Elas não conseguem, dentro desse processo, cria identificar uma desde o início dependência, né? isso. E aí gera uma dependência emocional, né? E o que fica vivendo Uhum. em loops, em ciclos. Então, a adaptação tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo é você tem a capacidade de suportar dificuldades extremas e superar aquilo, mas também você precisa ter cuidado, porque se você está exposto a um ambiente que está te causando mal, você vai se adaptar àquilo também, mas você não deve permitir isso. Você precisa observar e gerar um ambiente de mudanças dentro de você. Exatamente.
Você vê que tudo isso está relacionado com o ambiente, né? Só que o ambiente em si só, ele pode não fazer diferença se você gerenciar os teus pensamentos. Aí é uma questão de gestão que a gente viu lá no capítulo 1, que quem não assistiu, volte lá e assista desde a apresentação, o capítulo 1, porque aí você vem numa sequência de assunto para você compreender melhor o que a gente está falando aqui. E aqui ele fala então dessas vertentes da emoção, que está incluso o prazer de viver, a sensibilidade, a criatividade, os níveis de ansiedade. E essa questão que você falou da dependência emocional, na questão da mulher, é muito importante. A gente vê isso muito hoje, quase que uma coisa comum. Aparentemente, você olha, parece que não existe nada, mas se você for conversar com alguém a respeito, você vai perceber sinais, traços significativos dessa questão e a pessoa não consegue se desvencilhar. Então, ela precisa assumir um governo de si mesma, né? E eu trouxe hoje para um grupo nosso ali 3 palavrinhas e eu quero introduzir essas 3 palavras aqui, porque eu acredito que elas fazem muito sentido nisso. Porque o momento que a gente está comentando aqui sobre esse assunto, pode que algumas pessoas se identifiquem com isso e pensem como é que eu vou resolver essa minha situação? Como é que eu vou sair disso? E essas 3 palavras que eu trouxe foram, sabe, primeiro posicionamento, né? O posicionamento é em relação a você tomar uma postura diante da situação e tipo assim, eu vou achar uma solução. Ok. A segunda é a sabedoria. Então, uma sabedoria diferenciada. Eu não estou falando aqui de uma sabedoria ali que tu busca em livros e coisa, até pode contribuir, mas eu vou mais além. Uma sabedoria de Deus, uma sabedoria que você busca na fonte, que você busca em Deus. Porque essa sabedoria, ela vai te trazer capacidade de gerar uma estratégia que até você te surpreende. Porque quando Deus traz isso para a gente se surpreende porque é algo extraordinário que vai ser realizado, porque Deus, ele conhece o nosso dia de amanhã. Então, sabedoria, estratégia. Se você obter essa estratégia, desenvolver essa estratégia com base nessa sabedoria, você vai encontrar o equilíbrio. E é o equilíbrio que nós precisamos aqui. Então, a psicoadaptação, você terá a capacidade de se adaptar ao teu ambiente, mas gerenciando o teu pensamento para que não afete as tuas emoções. Resumindo, é isso. Sim. Então, é fantástico. Ele traz aqui um exemplo de uma criança em relação à perda da mãe. Eu não sei se tu observou aqui. Eu posso falar como pai que perdi um filho, né? E a minha reação instintiva, já conhecendo os princípios que bloqueiam ou desbloqueiam você, a primeira coisa que eu fiz foi me conectar com o Eterno, com o Criador. Porque eu sabia que aquilo podia me destruir. Então, naquele momento em que eu estava dentro do ambiente do hospital assim, e foi um aborto espontâneo, a criança já estava toda formada, meu filho já tinha todo o corpo dele formado, tive a oportunidade de vê-lo, e eram anos desejando e sonhando com meu filho, né? E quando eu olhei para ele, a dor era dilacerante, então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. O que é que eu tenho para confrontar isso que vai querer destruir a minha confiança, a minha fé? Falei, tu já gerenciou, já foi lá e já reorganizou. Na hora. É essa capacidade que a gente tem que ter, desenvolver. Exatamente. Se você não faz na hora, ele soma, ele multiplica. Ele é uma projeção geométrica, ele vai uma PG. Entendeu? E é muito rápido. A dor emocional, ela não é escalável como a dor física. Eu dei um tapa, você espera um pouco, vai passar. Não, é o contrário. A dor emocional, quanto mais tempo, pior ela fica. Se você não gerencia no momento que está acontecendo,
a possibilidade de aquilo se multiplicar é E muito grande. isso, Carlos, ele tem uma relação, assim, ao 100% com o posicionamento que eu falo. É Exatamente. você olhar para aquela diversidade, é o que eu trago lá Sim, também num capítulo de um dos meus livros. É você olhar para a diversidade, olhou para aquilo ali, tá? Ok, te deu um choque de primeiro momento, é natural, você é ser humano. Mas correto. você olha e você procura a beleza naquilo. E vira a chave. Exato. Muda para o outro lado. Sim, É claro, é chocante, é uma morte. Tu não está falando de uma catástrofe natural aqui, que nem eu já aconteceu comigo. Tu está falando de uma vida, ok? É chocante, é dolorido. Você vai chorar a tua dor, você vai viver o teu luto, mas não deixe que aquilo ultrapasse e domine você. É diferente. Você provavelmente chorou, você desabafou, você botou para fora. Você precisa fazer isso, que é natural do teu corpo, do teu organismo, mas não deixar que isso domine sobre você. Passou aquele momento do teu luto, da tua dor, vire a chave. totalmente. Vou te falar a importância disso. No momento em que aquilo aconteceu, eu sabia que eu precisava responder aquele momento. Foi o que eu fiz? Eu comecei a cantar. Ó, Mas assim, tu não foi achou cantar, encontrou uma estratégia. é a minha estratégia. Eu comecei a cantar, mas cantar desesperado, chorando, com muita dor. E eu sabia, porque eu sou muito musical, então a música funciona muito para mim. Então eu comecei sentado na calçada, em frente ao hospital, eu comecei a cantar uma música que para mim é muito importante. E eu dizia: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Porque ali naquele momento queria roubar a minha fé de confiar em Deus, de saber que Ele é o toda a vida, que eu ia viver esse momento de ser pai que eu tanto sonhava. E aí o que aconteceu? 2 dias depois, peguei a mãe do meu filho, fomos para casa e começou o processo do luto. Difícil, pesaroso. Ela olhava para mim e falava assim: cadê Deus? Ele não viu o que aconteceu? E agora? É o nosso processo. É. Tudo na Mas vida uma coisa tem esse momento. importante você fez ali, que é uma das palavras que a gente fala também bastante, sobre a questão de ressignificar. Sim, Algo que foi marcante, que poderia ter sido um trauma para você, você já foi lá, ressignificou, transformou isso. Deus fez o que precisava ser feito, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente na não hora, sabe o que Edi, eu olhei para poderia. ela. Na hora, eu olhei para ela. Foi uma cena assim bem marcante, porque ela falou assim para mim: ele tá aqui. E daí eu falei: tá aqui, eu não entendi. Com o toque do médico, o bebê saiu. Tava nas pernas dela. Quando ela levantou: você quer ver? Eu falei: quero. Não queria deixar que ela passasse aquele momento sozinha. Eu falei: quero ver. Ela suspendeu o lençol. E aí eu vi meu filho, tudo formado. E naquele momento eu olhei para ela e falei: eu tenho que fazer algo, eu tenho que responder a isso. Senão isso vai destruir a gente. Eu olhei para ela e falei assim: olha, o fôlego de vida, o que Deus trouxe a esse mundo, que estava nesse corpinho, foi levado de volta ao Criador. Em algum momento nós estaremos reunidos de novo. Então, aquilo que era a vida, a alma vivente dele, o Criador chamou de volta. Forte isso, né, Carlos? Sim, a semente divina que Deus colocou naquele corpo foi atraída para ele. E depois que nós saímos do hospital, que eu levei ela para casa, começamos, como eu estava te falando, né, o processo do luto, que é doloroso, que é difícil e que é necessário. O que eu posso dizer? Que nós vencemos. Tivemos outro bebê, Gabriel. Belzinho nasceu no dia 12 de fevereiro de 2014, às 11h21 da manhã, pesando 3,335 kg Deus e é medindo bom. 50 centímetros. E papai ajudou ele a sair da barriga da mãe. Então, Amém. todo aquele processo de dor acabou, nasceu nosso filho, né, Gabriel, Amém. já tem 11 anos, Deus já fez 11 anos, e eu posso dizer que tudo vai ser determinado pela forma como você encara as coisas. A Exatamente. dor, ela vai existir. A dor, ela vai existir em todos os momentos Faz da vida. parte da nossa vida, Faz né? Faz parte. parte. Tem Faz... que saber lidar com ela, né? Quem não viveu uma dor? Eu acredito E como que você todos já falou, viveram uma dor. como você falou, o posicionamento. Né? Um dos Uhum. capítulos do meu livro, eu coloquei: seja intencional. Né? Muito Você bem. fazer intencionalmente. Só que você não vai conseguir se posicionar se você não tem algo dentro de você. Exato.
E A necessidade de logo, você fazer tudo aquilo que a gente já falou antes, se conectar com a natureza, ter os seus momentos, você tem que ter aqui dentro algo para responder. então, logo a gente vai estar falando sobre os nossos livros aí, né, Carlos? Comentando Verdade. eles. E vai ser maravilhoso. Olha só, gente. Para concluir esse tópico que a gente estava vendo aqui agora, eu gostaria de ler o finalzinho dele, que eu acho muito interessante. Que ele diz assim: alguns têm palácios e jardins, mas são incapazes de contemplar prolongadamente uma pequena flor, de rolar no tapete com uma criança. São miseráveis com dinheiro no banco. Sim. São eles ricos? Ele deixa uma pergunta. E quanto a você? Você gasta tempo observando entardeceres, o brilho das estrelas e as maravilhas que norteiam a existência, ou está ocupado demais? Olha que incrível. Então fica aí essa pergunta para você, responda para você mesmo. Como está o seu comportamento em relação a contemplar o belo? O próximo tópico nós falamos sobre as armadilhas da emoção. E existem muitas armadilhas. Mas ele fala aqui algo bem direto em relação a essa questão, e a gente vai falar sobre isso. Apesar de ter muitas outras armadilhas, vamos tocar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Que ele fala sobre as armadilhas da fama, que é perigoso. E a gente sabe que muitas pessoas começam pequenininho, daqui a pouco são famosos, e é comum a gente ouvir famosos que se suicidaram, famosos que se perderam na carreira, não souberam lidar com a fama. A gente ouve muito isso, né, Carlos? Sim. Olha, eu quero fazer uma diferença aqui entre sucesso e fama. São coisas distintas e elas podem ou não estar conectadas. Né? Ele dá um exemplo aí da fama, as pessoas que estão na mídia, um exemplo. Né? Mas eu quero dizer que sucesso, uma visão prática, é você produzir resultado. É você produzir resultado. E fama seria as pessoas reconhecendo publicamente os seus resultados. E não necessariamente essas coisas têm a ver com riqueza, dinheiro. Não. Então, você pode não saber, mas existem grandes artistas falidos. Pessoas famosas só que tem não a fama em casa. Só ficou a fama, né? Só ficou a fama. E exatamente essa questão que daí eles não sabem lidar com esse negócio, porque não tem mais aplausos. Isso, a importância de você focar no sucesso, que é produzir resultado. A fama pode ser uma consequência disso ou não. No fritar dos ovos, o que ele faz uma observação sobre isso, é sempre melhor você viver de forma pouco famosa. Você perde muita coisa com a fama. Uma delas é a liberdade, de acessar locais públicos sem chamar atenção, sem ter que dividir seu momento com pessoas que você não conhece. E ele traz uma frase aqui bem interessante: vacine-se contra a paranoia da fama. Já chama de paranoia, né? Paranoia. Tem pessoas que são doentias, que elas querem toda hora aplausos, né? Procure o sucesso em tudo que você faz. E aí vem de encontro o que você falou. Mas não gravite em torno da fama. Desejo por aceitação. As pessoas começam a se vestir, a falar, a ir numa direção que não faz parte da essência delas para ser aceita em grupos, para ser querida em grupos, para fazer parte da fama. Pessoal, isso não existe. Você vai entender que mesmo no mundo virtual, existem pessoas milionárias fazendo muito dinheiro sem colocar o rosto na tela. Então as coisas não são determinadas pela fama. Não são. O sucesso é você produzir resultado. Foca nisso que você vai se dar muito bem. Sim, e tem umas orientações interessantes que ele traz, né? Quem não contempla o belo torna-se mal-humorado,
e às sim. vezes até pessimista. Nem ele se suporta. E aí Ele ele chama de diz paranoia mais. da fama, né? É, Hoje, no mundo virtual, a paranoia da fama. Todo mundo quer ser famoso. todo mundo quer ser famoso. Nem sabe o que isso é, às vezes, né? Treine a apreciar. Olha só, treine, é um treino, tem que aprender, é possível aprender. Treine a apreciar os pequenos eventos da vida. Sim. Treine a refinar a sua capacidade de observação. Isso vai gerar estrutura para a gente. Te torna uma pessoa estável. É dessa forma que eu vejo. E ele fala aqui sobre doenças, inclusive, que são geradas por conta Sim. disso, né? Que são Se você que está assistindo, desencadeadas, são se você, transtornos que. sim, se você que está assistindo esse vídeo ainda não sabe o que é uma gerbera, procure saber. Olha, Edi, tomou um susto. A gerbera é uma flor. É uma flor. Procure saber o que é uma gerbera. Vá numa floricultura. Pegue uma gerbera. Leve para casa. Cultive uma flor em casa. Cultive. Tem gente que não tem flor em casa, Carlos. Não tem Sim. nada plantado. Que em casa tem uma Eu orquídea. moro em apartamento. Sempre morei em casa, né? Mas atualmente eu moro em apartamento. Mas mesmo em apartamento eu trouxe, eu tenho um monte de planta ali na minha sacada. Muito bom. Então, é isso, é você olhar para aquilo ali, tu ir lá de vez em quando, vai regar, vai distrair tua mente, vai contemplar a beleza daquilo ali que está nascendo, que está florescendo. Então, é isso. Um aquário é muito bom, viu, Edi? Um aquário é uma coisa fantástica. Você tem um contato ali com a natureza constante e a rotina de você cuidar. É trabalhoso você É. cuidar de um Olha, aquário. eu não tenho aquário, mas eu tenho uma pet. Então, isso também me leva a ir Sim. contemplar o belo, dar uma volta, me força um pouco mais, né? Gente, nós temos poucos minutos, mas temos bastante coisa para falar. Então, eu vou dar uma pincelada rápida aqui, Carlos. Vamos. Uma parte que ele fala sobre rejuvenescendo a emoção. Se não contemplar. Se você contemplar o belo, será sempre jovem, ainda que o tempo sulque o seu rosto com rugas. E ele diz o seguinte aqui nesse texto, que da preocupação das mulheres, né? Porque o homem também tem preocupações. Hoje a gente vê muito isso, mas a mulher ainda vence essa questão da estética, de se preocupar com a sua aparência, com a sua pele. Isso não é errado. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, mas não aquela coisa excessiva com o externo e não se preocupar com o interno. Não se Olha, preocupar com o seu interior, com a sua beleza. Eu vou te dizer uma coisa. A minha avó, a mãe do meu pai, ela viveu 114, 115 anos. nossa, Mas pensa numa senhorinha alegre. O tempo é isso. todo. É sobre isso, Edi. Olha, era um prazer estar com ela. Ela sempre estava sorrindo, tudo era belo, nada, não havia reclamação, não havia coisa ruim. Uhum. Então é isso. Então não adianta eu estar assim, eu toda bem preparada, mas estar amarga no meu espírito, não ver beleza nas coisas, reclamando em tudo, de todos. Me permita fazer um comentário sobre isso. Como eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? O universo feminino tem uma riqueza e eu sou quase um especialista nessa área de estética, trabalhando com as mulheres. E é muito comum você ver uma diferença principal. Existe o cuidado, que é você observar e cuidar daquilo que é necessário para você, como pessoa, como ser humano. E existe a preocupação em estar de acordo com certos padrões. Uhum. Amar-se a si mesmo, que é a recomendação, a orientação divina, inclusive, é necessário. Cuidar de você é necessário. Mas ficar angustiada ou viver em função de algo externo
é completamente desnecessário. Eu falo como homem agora, a maioria das angústias femininas não tem a ver com o olhar masculino. É de mulher É para com elas mulher. mesmas. Exatamente. E o excesso. São as comparações que elas fazem. O universo masculino é muito mais tranquilo que o feminino, porque nós não temos muitos problemas com o quê? Focar com relação a esse assunto. Um homem olha para o outro, ô barrigudo, ô careca, já se ofende. E uma coisa interessante que ele traz aqui nesse conteúdo, que ele fala o seguinte, que às vezes a mulher, ela atrai a atenção do homem para algo que ele nem tinha percebido. Ao invés de atrair para a beleza que ela já tem, não, ela atrai ele para um defeito que ela acha que tem. E dali a pouco ele vai ver mesmo o defeito naquilo ali, porque ele não estava percebendo o defeito. É sobre isso, Edi, é sobre isso. As preocupações, a maior parte das preocupações femininas com relação à sua estética, ao seu corpo e tudo mais, não tem a ver com o universo, o olhar masculino, não tem a ver. É de mulher para mulher. E muitas vezes as mulheres prejudicam seus relacionamentos por causa desses detalhes. Que os homens não se apegam, mas porque para elas são extremamente importantes. Aí vai no relacionamento entre outras mulheres, se comparando, se enxergando, querendo se medir pela régua alheia. E aí vai comprometendo os seus relacionamentos. Então, sintam-se salvas. Bem assim. Estão livres. Exatamente. Curtam a sua beleza natural, sorriam e vivam o seu momento. É mais ou menos isso, né, Carlos? Olha só, o próximo, ele fala sobre o mestre dos mestres da qualidade de vida. E aqui, o Augusto Cury, ele trouxe um conteúdo com base na pessoa de Cristo, não no Cristo Deus, mas na pessoa, no ser humano, mostrando para a gente que nós somos capazes de administrar as nossas emoções, contemplar o belo como ele contemplou. E olha que Jesus, ele foi uma pessoa que palestrou para multidões. E aí a gente volta à parte da fama. Ele reunia multidões. Não tinha lá aquela multidão de 5.000? Isso os que estavam contados ali, né? Mas... no processo em que Jesus exerceu o seu ministério aqui na Terra, a Bíblia comenta que não era possível colocar em livros tudo o que aconteceu. É óbvio que não, né? Então, nós imaginamos porque ele era intenso no que fazia. A intensidade e a quantidade de vezes e de multidão de pessoas que se reuniram para ouvir ele. Então, e uma coisa assim, que a gente vai voltar um pouquinho atrás em relação a Jesus, que é o que comenta aqui, lapidando a personalidade humana, a gente vê sobre as fases de Jesus. Sim, Jesus fala criança, dele, Jesus adolescente. Exatamente. E ele não viveu no mar de rosas. Não, a Bíblia, ele tem um versículo uma passagem que ele não colocou no livro, mas eu quero citar nessa gravação aqui. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Era um ser humano, como todos nós, e ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. No livro, As 12 Semanas, ele comenta sobre aos 30 anos de Jesus, né, até que se manifestou o seu chamado, ele começou a ir até as pessoas. E que foi um processo, como todos nós passamos por processos em nossa vida. Exato. Desde a sua infância aprendendo com seu pai, tendo uma profissão, né? Então... É que hoje existe uma desculpa aí na maioria das pessoas que a gente ouve e conversa, inclusive dentro da psicologia a gente vê muito isso, as pessoas quando vêm com um problema para trazer e buscando um conselho, uma solução, um método para sair daquilo, e sempre já vem pronto com uma resposta. Eu fui criado assim, o meu ambiente era daquele jeito, meu pai era assim, minha mãe fazia isso comigo. Agora, nós olhando aqui para o que ele traz, Jesus não teve uma infância. Olha a infância de Jesus. Bom, para começo,
ele já no início que nasceu, já tiveram que estar fugindo, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, nossa, foi uma criança criada cheio de traumas, cheio de Caixa de Gaza. não, trauma no ventre da mãe, né? Sim. A mãe estava ali tensa, numa viagem cansativa, fugindo. Essa criança já nasceu com trauma. Aí foi, quando era bebezinho recém-nascido, fugindo de novo. Então a gente vê vários momentos de perseguição e de que ambiente que essa criança viveu. Olha a preocupação dos pais, talvez a mãe ainda amamentando e com atenção e aquilo passando para o filho. Mas quem se tornou Jesus? É isso que ele traz aqui. Sim, você não vê Jesus reclamando, nossa, como minha vida Não foi vê? difícil, eu nasci numa manjedoura, que terrível, o que eu vou fazer Nasceu agora com minha vida? pobre. Nasceu pobre. E agora a gente vê Jesus lá com seus 12 anos, no meio dos doutores, sem trauma nenhum. Sim. Então, é possível? Ah, mas Jesus era filho de Deus? Era, mas ele viveu como homem, ele viveu como eu, como você. É possível? E aí, o título aqui já diz lapidando. Sim. Então, a gente precisa ser tirando as arestas da nossa vida. E eu sei muito bem sobre esse processo, porque o meu livro, Carlos, é tudo sobre lapidação. Nossa. Então, é nesse processo que você vai deixando para trás aquilo que não faz parte do teu futuro. Perfeito. E Do por isso teu brilho natural. E aí, quando chega ali na última parte, onde ele fala sobre extraindo muito do pouco, a gente vai vendo. Eu estou pulando um pouquinho à frente, Carlos, porque a gente já. Eu acho que o nosso assunto aqui dentro já ficou bem claro, né? Sim. Então, a gente vai vendo assim que essa lapidação, essa resiliência, essa forma de ele lidar com as circunstâncias, fez dele o que ele era. Sim. Por isso que eu trouxe essa passagem que diz: aprendeu a obediência por aquele que sofreu. Significa que se Jesus, sendo homem, mas vindo com uma missão de trazer o reino, representando o Pai Celestial, né? Ele teve que aprender, nós também temos que aprender. Exato. E desenvolver tudo aquilo que é para nós fazermos. E aí é você voltar para aquela palavra que eu trouxe do posicionamento. Sim. É você olhar para aquela diversidade toda que está acontecendo e, poxa, o que eu vou colher disso de bom para a minha vida? Ele trouxe toda a experiência dele para gerar estrutura para o ministério dele. Perfeito. Ele aproveitou tudo, cada centavo, vamos falar assim, né? Ele aproveitou cada centavo, né? Então, extraindo muito do pouco. Aparentemente, ele não tinha mais tempo para nada. Deveria apenas se preocupar com os aplausos e manter sua popularidade e cumprir seus compromissos sociais. Eu não vou ler o restante, mas ele trata aqui daquele Jesus já famoso. Ele já estava no auge da sua fama, porque ele ia para um lado, ele tinha que ficar fugindo das multidões, porque todo mundo queria atrás dele. Então ele o quê? Ele, além de ter sucesso no que ele fazia, ele se tornou famoso. Sim. Mas ele soube lidar com isso, não deixou subir para a cabeça, como a gente fala, né? E aí vem aquela parte que você comentou mais lá no início, quando de repente, no meio de toda aquela função e preocupação com um monte de coisa que os discípulos estavam preocupados, ele sai e vai fazer o quê? Observar uma flor. Observar, contemplar o belo. E trazer uma lição. Mostrar para eles assim, olha, não encham a cabeça de vocês de preocupações. Sim. Isso não vai resolver o problema de vocês. Tem algo sobre a fama que me lembrei aqui, Edi, é sobre Paulo. Paulo disse assim, ó, por causa das excelentíssimas revelações que eu recebi de Deus, ele me colocou um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Quem não pode se controlar, Deus controla. Exatamente.
Ai, eu não sei qual que é o espinho da carne de Paulo. Existem algumas suposições, né? Não, ele descreve ali no Mas texto. Ele descreve, ele fala, ó, ele sofria perseguições, muitas pessoas não aceitavam a pregação dele, navios naufragavam que ele estava navegando, então o processo era resistir contra a palavra, porque como ele tinha uma sabedoria profunda, ele recebia revelações extraordinárias, então a mensagem dele vinha com muita sabedoria. Então, para que ele não se ensoberbecesse, né, não se achasse o tal, então havia uma resistência contra ele, para que nem tudo desse certo e ele não é que subisse a Paulo, cabeça. ele veio de uma... Ele veio de um meio de muito conhecimento, sabedoria, né? Era um Ele homem foi criado aos estudado. pés de Gamaliel. Então, ele era visto como alguém extremamente importante. Sim, sim, sim. Então, de repente, uma confrontação para ele era quase que humilhante. E de fato, além dele ser muito inteligente, dele ter muita cultura e conhecimento, né, dos dois lados, ele teve uma experiência profunda com o sobrenatural, com o Criador. O encontro dele com o Senhor Jesus foi tremendo e ele foi se aprofundando. Então, quando ele relata que foi colocado um espinho na carne, ele vai detalhando, é uma resistência contra a mensagem que ele levava para que ele não se É. ensoberbecesse. Ó, nem todo lugar que eu vou, o povo gosta, eu não entendo isso, para não se ensoberbecer. Bom, a história de Paulo é fantástica, né? Mas eu quero deixar aqui uma dica para quem, se vocês conseguirem encontrar, porque eu não, eu li uma vez e agora eu não encontro mais, acho que não foi mais publicado, O Caminho para Betínia. É um livro fantástico que conta a história. Ele e Lucas, né? A trajetória, assim. Sim. Então é maravilhoso. Mas, gente, voltando aqui para esse quadro onde Jesus ele faz os discípulos respirar fundo e tipo, ó, deleta o ambiente que eles estavam estava gerando um comportamento neles e eles precisavam administrar os seus pensamentos. E uma coisa interessante que eu vejo na trajetória de Jesus, eu não sei se tu tem essa visão, Carlos, mas o que eu vejo é que Jesus não estava ali para ficar fazendo milagres o tempo todo. Não. Eu não vejo isso. Eu vejo Jesus como uma escola prática, porque ele precisava deixar pessoas para dar seguimento ao seu ministério. Então, todas as coisas que aconteciam, ele estava sempre procurando uma forma de trazer um ensinamento. Como não era um homem que tinha grandes riquezas para formar uma grande escola, como existia também na época, e não era qualquer um para estudar, né? Naquelas escolas, Paulo estudou numa das escolas, mas não tinha, né? Ele não tinha, então ele usou como é que eu vou dizer assim, ó, a plataforma do pai, né? Que era a própria natureza, a vida, as coisas do seu dia a dia para ele ensinar. Então ele separou ali os discípulos, carregava com eles e tudo aquilo que acontecia era ferramenta de ensino, de instrução. Então agora Jesus olha para eles e eu imagino Jesus assim pensando, eu vou ter que ensinar uma lição para essas pessoas aqui. Eu vou ter que ensinar para eles como é que se gerencia um pensamento. Então, você sabe que, falando sobre isso, a importância de você gerenciar os seus pensamentos, lá no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, ele desmembra tudo isso, falando, ó, se você não renovar o seu entendimento, você não vai conseguir experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Exatamente. No livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, ele vai descrever o tipo de pensamento que você deve ter. Então, as emoções, elas fazem parte do nosso cotidiano e elas precisam ser gerenciadas de forma correta. Né? Senão nos consomem. Exatamente. Nos consomem. Então, fica aí a dica. Quando a coisa estiver muito tempestuosa, pensa antes de agir ou de falar ou de deixar aquele sentimento descer ao teu coração. E isso vale para tudo. Tudo. Vale para uma coisa que está te incomodando, vale para uma palavra pesada que você recebeu, sim,
vale para uma diversidade que está acontecendo. Então, a gente precisa aprender isso. Isso se aprende, né? Isso não nasce com você, você aprende. Claro que a capacidade está ali dentro de você, você nasce capaz. Mas você precisa desenvolver ao longo da tua jornada. É por isso que fala em lapidação. Você está bruto, é um diamante bruto, precisa ser polido. E agora, para mostrar a tua verdadeira luz, a tua identidade, aquilo que você é. E aí eu vejo assim muito, existe algumas pessoas importantes, inclusive, assim como tem os empresários que não sabem lidar com as suas emoções, tem aqueles que são muito resilientes, né? Aquela pessoa que é extremamente inteligente, uma pessoa que você vai lá, olha, eu tô com um negócio para fazer e eu preciso de um parecer. Então você pode me ajudar. Aí a pessoa, como é que ela faz? Ela escuta, me conta aí. Não te responde na hora. Alguns até dizem assim, ó, tá, amanhã eu te dou a resposta. Sim. Como é essa pessoa? Ela é muito resiliente. Ela sabe gerenciar os seus pensamentos. Tem controle sobre si. Então, as nossas respostas, que não sejam assim, tão rápidas, que a gente venha a pensar a respeito. Ver se existe uma beleza naquilo que está acontecendo e encontrar uma resposta certa. Aí, depois desse fato que Jesus mostra aqui para os discípulos as flores, ele traz aqui um texto e diz assim, ó, os discípulos chocados coçaram a cabeça e certamente pensaram, eu não entendo, mestre. Há tantos problemas para resolver, tantos compromissos para cumprir, e ele gasta tempo com as flores. Jesus estava querendo vaciná-los contra a doença do superficialismo emocional. Tu vê que mesmo depois disso, parece que eles não entenderam. Como nós, seres humanos, temos uma dificuldade nessa compreensão. E eu vejo, sabe o que, Carlos? Eu vejo aqui a imposição muito da nossa vontade, sabe? Que se a gente se desvencilhar mais da nossa vontade e absorver mais da sabedoria de Deus, a gente vai conseguir fazer isso. Sensibilidade é algo muito conectado ao espiritual. A sensibilidade, ele está diretamente implícito numa visão de detalhes, de observação. E quem melhor para falar sobre isso do que o Criador? Exatamente. Na sua excelência, ele fez tudo perfeito. O dinamismo que existe no universo, no nosso planeta, na natureza, é gigantesco. Se as pessoas se ocupassem um pouquinho só de curiosidade, de observar os detalhes da criação, iam ficar maravilhados. É verdade. Aproveitar a beleza de tudo, né? Gente, chegamos ao final do capítulo 2. Então, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp ou ir lá no Instagram e solicitar o questionário, se você quiser, tá? Aqui, o questionário aqui ele não é muito longo, mas são 2 painéis, painel 1 e painel 2, diz aqui. E é muito interessante, porque respondendo os questionários, você consegue fazer uma autoavaliação e trabalhar as áreas que precisam ser trabalhadas, né? Porque é um conteúdo tão rico que não dá para deixar de lado e não fazer o que precisa ser feito. Carlos, foi um prazer ter você aqui com a gente. E eu acredito que a gente vai ter mais alguma participação aí sua nos próximos capítulos. Temos a Helenice interagindo com a gente, agora o Carlos.
Então a gente vai estar aí intercalando entre vocês e vai ser muito bom, muito gostoso isso, porque a gente poder contribuir, né? Trazendo o comentário sobre isso e também trazendo aquilo que a gente carrega em relação a esse assunto. Verdade. E aos espectadores, aos nossos ouvintes aí, que busquem o auxílio do Espírito Santo para fazer a tua autoavaliação. E Deus vai te auxiliar às mudanças que precisam acontecer. Bom, acessem aí os comentários e se inscrevam lá no Instagram do Carlos, no meu, quem não está, me sigam lá. @carlos.pnl, você vai me encontrar. Agradecer a você, Edi, pelo convite. As pessoas divulguem esse vídeo, vai fazer bem a muita gente e continue assistindo até comentar, participar. Repetir, assistir de novo. Faz bem para sua alma, viu? Faz Exato. isso. E curtir, né? Quando as pessoas assistem e curtem, o YouTube também ele promove para outras pessoas ouvirem. Então a gente vai estar fazendo uma semeadura aí. Deixa Sim. também o teu comentário, se tu tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, a gente vai estar respondendo dentro do possível. Que Deus abençoe a todos vocês e até o capítulo 3, o próximo. Até a próxima, Até pessoal. mais, Carlos.